observar que o dever de um pastor é proteger as suas ovelhas. O dever de um pastor é ensinar a sua ovelha. O dever de um pastor é guiar a sua ovelha. Mas antigamente a ovelha, ela era a principal fonte de alimento, de lã e de leite. O que é que a irmã quer dizer com isso? A minha Bíblia me ensina que nós estamos aqui para servir, que nós estamos aqui para servir, para obedecer, para ser sal da terra e para fazer novos discípulos. Se você está aqui como fonte de alimento, alimente a quem está do teu lado com uma palavra de amor. Se você está aqui como fonte de lã, seja um aquecedor de quem está se esfriando. E meu Deus, começa a nos ensinar que o pastor, mediante isso, vai guiar a sua ovelha na vereda da justiça até alcançarmos o céu de glória. É um céu que ninguém há de se corromper. É um céu onde ninguém vai chorar de tristeza. É um céu onde não haverá mais lágrimas. É um céu onde não existirá mais a morte. É lá, é para lá que Jesus está pretendendo. É lá que Jesus vai preparar. É lá que Ele está planejando e projetando para as suas ovelhas que não fugirem do aprisco. Aleluia. É o céu de glória. Mas não é qualquer ovelha que entra lá. Não é. Não é a ovelha que não tem pastor, a ovelha que é desordenada. Não é. Para entrar no céu de glória, você tem que obedecer a quem você vê. Para depois obedecer àquele que não vemos a olho nu. E muitas das vezes, hoje está por aí uma moda, um modismo de dizer: eu não obedeço a ninguém, porque o meu pastor é Jesus. O seu pastor é Jesus. Mas Deus colocou, como nós lemos aqui, pastores segundo o coração dele, para cuidar das suas ovelhas. Deus colocou homens valorosos para nos ensinar, nos exortar, para nos amar, nos proteger, nos alimentar com a palavra da verdade. Aleluia. Foi Deus quem colocou. Foi o pastor dos pastores quem colocou. E uma vez que obedecemos a quem estamos vendo, estamos obedecendo ao Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Uma vez que obedecemos ao pastor dos pastores, nós somos abençoados e prosperamos em todos os sentidos. Aleluia. Nós somos abençoados aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Glória. Porque carregamos
passava com os negócios dessa terra. Aleluia! E é por isso que ele nos instrui. E se nós formos ler lá no livro de João, no Evangelho de João, ele fala a respeito dos mercenários que surgem no meio do povo de Deus. O Senhor, ele colocou pastores para cuidar do seu rebanho. Mas o Senhor colocou os pastores não foi à toa. Aí tem a ovelha que acha que sabe se cuidar sozinho. Mas a minha Bíblia fala que surgiriam mercenários no meio desses pastores. Entre eles surgiriam homens com interesse de arrancar a gordura da ovelha. Entre aqueles que Deus chamou, no meio deles viria alguém com o interesse de trazer falsos ensinamentos, de trazer heresias para o meio do povo de Deus. E é por isso que Jesus fala que o pastor conhece a sua ovelha e a ovelha escuta a voz do seu pastor. É por isso que o meu Jesus fala que o pastor que ama a sua ovelha, ele vai atrás dela, seja onde for, e que a ovelha que ama o seu pastor, ela não sai da direção em que ele está levando. E eu perguntei, Senhor, por que é que o pastor vai na frente das ovelhas? E eu comecei a entender que o pastor que é pastor, ele vai à frente da ovelha pelo meio do caminho para saber se há perigo adiante. Aleluia. Glória a Jesus. Pastor, eu vou lá na igreja, não, vai. O que é que ensina lá? Pastor, eu vou no show tal, vai. O que é que tem lá? Pastor, eu vou visitar a religião tal, vai. O que é que você está aprendendo lá? Está te ensinando a entrar no céu? Aleluia! Está te ensinando a andar pelo caminho da verdade? O pastor que ama a sua ovelha, ele é como um pai para os seus filhos. Tem horas que é necessário ouvir um irmão. Tem horas que é preciso, é necessário uma palavra de amor. Existem momentos que é necessário, extremamente necessário, Aleluia. uma exortação. Mas existem momentos também em que há necessidade de um cuidado minucioso com a sua ovelha. Aleluia. Hoje nós queremos agradecer a Deus, queremos louvar e bendizer o nome do Senhor, porque até aqui o Senhor não tem nos deixado enganar, porque até aqui o Senhor não tem permitido falsos ensinamentos entre nós aqui. Aqui, me admirei muito quando o pastor Elias, que já está aqui há 2 meses e meio, né?
sexta-feira a respeito da volta de Jesus. E eu comecei a entender que o pastor de verdade, ele te ensina no caminho certo. Nem que para isso ele tenha que dizer que você tem que abrir mão de você. Aleluia. Eu achei interessante, porque Deus ele tem um cuidado, um amor tão grande por nós. Aleluia. Aleluia. Somos, falar algo que todos nós sabemos, somos uma igreja comandada, uma congregação comandada pela nossa matriz. Nosso pastor presidente é o pastor Manuel Custódio Monte. Mas o Senhor tem tido tanta misericórdia de nós, que Ele tem enviado para a gente aqui líderes, dispostos a nos ensinar como devemos andar e como devemos permanecer no caminho da verdade. O Senhor tem usado de uma benevolência tão grande conosco, que Ele até hoje, eu não vi um dia em que Deus não tivesse entrado com providência nesta congregação por amor das suas ovelhas. Aleluia, Jesus. Deus, Ele é amor. Deus, como nós falamos hoje aqui na Escola Bíblica Dominical, Ele enviou o seu único Filho por amor das suas ovelhas. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. E é por isso que Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Jesus dizia assim: olha, as minhas ovelhas não são só essas que estão aqui. Tem outras de outro aprisco. Ele estava falando de nós. Ele estava dizendo assim: olha, quando eu morrer na cruz do Calvário, eu vou comprar um povo que, ainda que sejam infiéis, eu permanecerei fiel. Eu vou resgatar o povo gentil. Quando eu morrer lá naquela cruz, e ao terceiro dia eu ressuscitar, quando eu subir ao céu de glória, eu vou estar consumando, eu vou estar fechando um grande negócio. Aleluia. Talvez alguns se perguntavam: ele é louco? Ou como pode estar falando dessa maneira? Outros diziam assim lá em João 10: ele está sendo usado pelo demônio. Mas como nós já dizemos, aquele que é ovelha conhece a voz do seu pastor. E uma voz no meio daquele povo disse: não, ele não vem do demônio. Sabe por quê? Porque ele está abrindo os olhos do povo. Ele está nos ensinando a verdade. Aí Jesus morre na cruz, ressuscita ao terceiro dia e nos diz assim: olha, fiz tudo isso por amor àqueles que são infiéis, para mostrar a minha fidelidade, a minha graça. É por isso que a Bíblia fala: foi salvo pela graça de Deus. Não é porque nós merecemos ou porque queremos, não é porque somos bonzinhos, não, é pela graça de Deus. Não é porque nós somos boas ovelhinhas, não, é porque temos Jesus Cristo como nosso advogado. Aleluia. Aleluia. Deus está falando conosco nesta noite.
Glória a Deus. Aleluia. Eu vou encerrar. Louvado seja Deus. Mas eu estava sentada ali quando Deus me fez uma pergunta que me tocou profundamente. Há muito tempo eu não escuto essa voz suave que falou ali no meu ouvido. Quantas ovelhas já não reconhecem mais a voz do seu pastor? Aleluia, Jesus. Onde é que eu estava? Aleluia. Quantas ovelhas estão confundindo a voz do seu pastor com a voz de estranho? É verdade. Quantas ovelhas estão insensíveis ao toque do Espírito Santo? Aleluia. Há quanto tempo nós não derramamos uma lágrima quando sentimos a presença suprema, sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Aleluia. Quantas ovelhas com 30 anos de crente nunca ouviram a voz do seu pastor? Aleluia. Oh, Deus. É verdade. E Deus estava falando comigo, para onde é que essas ovelhas estão indo? Aleluia. Aleluia, Jesus. Estão seguindo a quem ou o quê? Se eu estou às portas. Aleluia. Eu disse, sim, Senhor. E Ele falava ali comigo, de acordo com a palavra dele. Aquele que não entra pela porta do aprisco não é pastor. Aquele que entra pela janela é ladrão, é salteador. Está entrando para destruir, está entrando para roubar, para matar, para ferir. Está entrando para acabar com o rebanho de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir a voz do nosso bom pastor. Aleluia, Jesus. Que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é o nosso pastor supremo. Aleluia. 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 O pastor é aquela pessoa que vai ter que prestar conta a Deus pelas vidas. O pastor terá que prestar contas a Deus pelas ovelhas. Ele terá que prestar conta da própria vida dele e prestar conta das ovelhas. Ele vai ter que chegar diante de Deus e se apresentar diante de Deus com as ovelhas que Deus confiou a ele.